uma situação muito complicada e vários políticos que eu entrevistei depois, né, agora recentemente, falaram que Rio das Ostras demorou muito para se recuperar de uma situação lamentável dessa. Imagina, você chega pro cara e fala assim, pô, cara, vem para Rio das Ostras é legal. E eu não vou lá não, mataram o prefeito semana passada. Amigo, nem eu vou. Imagina, você mata a figura principal da cidade, eu que sou um turista não posso ter problema de segurança pública. Então, infelizmente, a cidade demorou muito para se recuperar desse fato lamentável. E aí, 97, eleições, e aí nós tivemos o Alcebiades Sabino. Sabino era um camarada conhecido na cidade como bancário, era uma família relativamente humilde, e ele acabou sendo o afilhado político da família de Cláudio Ribeiro. Esqueci de falar outra coisa. O nosso querido Cláudio Ribeiro tinha uma vice-prefeita. Oi. Cláudio Ribeiro, se eu não me engano, ele era do PP. PP não, do PV. Mas foi bom essa pergunta que eu vou botar lá. Pessoal da internet, depois eu boto aí o partido certinho aí, que ele fez a pergunta que eu não sabia responder, tá? Espera aí. A vice-prefeita assume, não sei se vocês sabem, tá, gente? Quando, né, o prefeito pede renúncia, morre, acontece algum problema, o vice assume. Quem era a vice-prefeita? Agora eu quero ver se o Jacinto é bom mesmo, né? Para saber o nome dessas figuras. Quem era o vice-prefeito na morte de Cláudio Ribeiro, em 1996? Tereza Janal, tô vendo, chegando à conclusão. Foi a única prefeita mulher de Rio das Ostras. Tereza Janazzi assumiu a prefeitura com a morte de Cláudio Ribeiro. E aí nós temos em 97 a chegada de Sabino ao poder, né? Lembrando que em 97 Rio das Ostras ainda era muito pequeno, a cidade tinha aproximadamente 30 mil habitantes só. Sabino ganhou a primeira eleição. E aí nós temos uma coisa abençoada na nossa cidade. O que aconteceu de abençoado na nossa cidade, justamente no governo Sabino? 97, 98. Alguém saberia me dizer? Que fez com que a cidade melhorasse e muito? Lembrando que quem não responder vai ficar sem merenda, hein? Ai, ai, ai. Eu vou ficar 40 minutos aqui esperando até vocês me darem a resposta. Aí virou tortura, né? Deixou de ser aula para ser tortura. 40 minutos olhando para minha cara não dá, né? Gente, em 97 nós tivemos a mudança na lei dos royalties de petróleo. Na verdade, boa parte da riqueza do petróleo ficava com o governo federal e com a Petrobras. E essas prefeituras onde tinha perfuração de petróleo não recebiam grana. Na verdade, recebiam muito pouco, só a transferência de imposto. Fizeram a lei do royalty, e essa lei do royalty dizia o seguinte: uma parte dessa riqueza que você gerou perfurando petróleo na minha cidade, essa riqueza vai ficar na minha cidade. E aí Rio das Ostras, Macaé, Campos, todas essas cidades aqui do interior tiveram um aumento substancial na quantidade de dinheiro que entrava nas cidades. E aí chegam vocês, né? Vocês com certeza foram atraídos para a região por conta da qualidade de vida, ou porque seu pai e a sua mãe conseguiu emprego na região, e aí você que era do Rio de Janeiro, que era da Baixada, que era do interior do Brasil, veio para Rio das Ostras. A economia melhorou muito. E boa parte da riqueza da cidade, ainda hoje, 2024, ainda vem do royalty do petróleo. O que eles entendem com a lei do royalty? Eu estou lá perfurando petróleo. Eu sou a Petrobras, ou eu sou a Shell, eu sou a Chevron, eu sou qualquer empresa de petróleo. Gente, pode ter vazamento de petróleo? Gente, o que mais acontece, tá? Na indústria do petróleo acontece muito vazamento de petróleo. Adivinha para onde que vai esse petróleo? Eu vou dar 3 opções para vocês. Belém do Pará, Brasília ou o litoral da sua cidade, onde esse poço muitas vezes está conectado. É a sua cidade. Então, boa parte desse desastre ambiental vai afetar diretamente a sua cidade, que está muitas vezes a 100, 200 quilômetros da onde está sendo perfurado. Então, um dos objetivos do ROT eu estou compensando o dano ambiental que eu estou praticando na sua cidade. E eu estou te dando um dinheiro para tu melhorar a cidade. Então, beleza. Sabino entrou, o dinheiro do royalty aumentou, e aí danou-se a fazer obra aqui, gente. Obra em tudo quanto é lugar. Posto de saúde onde não tinha, hospital onde não tinha. Esse bairro aqui da Extensão do Bosque, que inclusive eu moro aqui, ele foi asfaltado em 2004. Olha, imagina quanto tempo você ficou morando num bairro que não tinha asfalto. Em 2004 ele foi asfaltado. Eu cheguei 2 anos depois, né? Bom que eu já cheguei com tudo asfaltado, né? Eu não botei o pé na lama.
Aí a perguntinha do milhão. Muitas cidades, bairros da nossa região de Rio das Ostras, até o momento estão sem asfalto. Eu acabei de falar para vocês que a cidade ela recebe muito dinheiro de royalties. Por que vários bairros de Rio das Ostras não foram asfaltados ainda? Mesmo com quase 30 anos de royalties do petróleo. Quem mais? Não, acho legal que eu boto o microfone aqui, mas lá no vídeo do YouTube não vai aparecer nada, né? Eu tenho que falar no microfone. Gente, olha só tem uma explicação para termos ainda bairros e lugares ainda com pouca infraestrutura. Incompetência. Porque a quantidade de dinheiro que entra aqui, você não consegue asfaltar tudo de uma vez, né? Mas cada ano você escolhe um bairro e vai lá e asfalta. Então, 30 anos de royalties do petróleo, não tem desculpa para bairro em Campos, Macaé, Rio das Ostras ainda ter problema de asfalto. Diga. Outro problema, se está constando como asfaltado, você ainda está com o pé na lama, porque tem problema, né? Problema administrativo, problema financeiro, infelizmente é o descaso com a população. Então vamos lá agora falar de todos os prefeitos de Rio das Ostras. Vamos lá. Primeiro tivemos o Cláudio Ribeiro. Tereza Gianazzi ficou poucos meses para poder fazer um mandato. Logo depois veio Sabino. Sabino fez 2 mandatos. Porque você, como prefeito, como presidente ou governador, você tem direito a uma reeleição seguida, consecutiva. Então, beleza. Cláudio Ribeiro, Tereza Gianazzi, Sabino, 2 governos seguidos. Logo depois vem Carlos Augusto, esse mesmo que ganhou a eleição agora. O Carlos Augusto fez um confronto decisivo com o Sabino, porque o plano era fazer um revezamento. O Carlos Augusto entendeu que não, que tinha direito a um segundo mandato, ganhou o segundo mandato. Então perceberam, né? Cláudio Ribeiro, Tereza Gianazzi, Sabino 2 vezes e Carlos Augusto 2 vezes. Carlos Augusto acaba saindo, porque não pode disputar a terceira, e volta o Sabino. O Sabino fica os 4 anos de mandato dele, logo depois volta quem? Carlos Augusto. Carlos Augusto fica 2 anos no mandato, ele tem problemas com a justiça eleitoral e ele renuncia. E aí tem um mandato tampão do presidente da Câmara, ele fica lá um tempo, e tem uma regra na justiça eleitoral que diz o seguinte: se você tem 4 anos de mandato, mas você sai faltando menos de 2 anos, mais de 2 anos, você é obrigado a fazer uma nova eleição. E aí, nessa nova eleição, vem o Marcelino. Marcelino, ele pega um mandato de 1 ano e pouco, mais ou menos. Logo depois, ele é reeleito e agora está terminando o mandato dele. E adivinha quem é que está voltando agora, que acabou de ganhar a eleição, tem 2 semanas? Carlos Augusto. E aí, a questão do milhão. Observaram que a cidade tem aproximadamente 30 anos de história. Quantos prefeitos nós tivemos? Lembrando que você teve aproximadamente aí, pode-se dizer o quê? 8 mandatos? 10 mandatos de prefeito? É só fazer a conta, né? Professor de História tem dificuldade de fazer conta, né? 30 dividido por 4, daria quanto? Daria aproximadamente 7 prefeitos. 7 mandatos de prefeito. Dos 7 mandatos, quantos prefeitos diferentes nós tivemos? Sabino, Carlos Augusto, Marcelino, o Cláudio Ribeiro, que com a morte dele entrou a Tereza Gianazzi. Mas vamos pensar que Cláudio Ribeiro tocou o mandato dele até o final. Nós só tivemos, em 30 anos de criação da cidade, 4 prefeitos. Aí a perguntinha do milhão, falando devagarinho para vocês entenderem. Isso é bom ou é ruim? Na verdade, o grande problema da cidade de Rio das Ostras hoje é o problema que você tem da alternância de poder. Lembrando que o Marcelino, ele entra como prefeito, durante 6 anos ele foi o nosso prefeito, mas ele era o secretário de saúde do Carlos Augusto. O Cláudio Ribeiro pode-se dizer que é um camarada meio fora, porque ele era, na verdade, um padrinho político do Sabino, mas o Sabino, na verdade, ele não era político, né? A família do Cláudio Ribeiro falou, não,
você vai se tornar o nosso... Nós vamos apoiar você para a prefeitura. Então, a trajetória política do Sabino começa em 97. Na verdade, gente, o grande problema da cidade de Rio das Ostras hoje é a falta de alternância de poder. O grande problema é que o Carlos Augusto entrou agora. Vamos imaginar que ele não faz um governo bom. Aqui não tem problema de ter pessoas que gostam do Carlos Augusto, gostam do Sabino. O importante aqui é o debate. Ele fez 4 anos de governo e o governo dele não foi bom. Adivinha quem é que o pessoal vai lembrar daqui a 4 anos se o Carlos Augusto não fizer um bom governo? Vão lembrar do Sabino. E isso é bom ou é ruim para a cidade? Eu considero muito ruim, mas vocês têm toda a liberdade